Passou batido na imprensa, ninguém falou. Mas eu não gosto de deixar essas coisas quietas. Foi feito o refis das grandes empresas. Refis é o quê? Renegociar suas dívidas com o governo. Porque foi um ano difícil. Então é justo fazer isso. E o governo achou que as gigantes do Brasil não tinham condições de pagar suas dívidas. Aí passaram no Congresso, aprovado pelo Congresso, o refis das micro e pequenas empresas. Aí foi lá o presidente, e vetou. Como é que vai ficar isso agora? Aí eu vou conversar com um homem que também esteve na campanha de 89, mas é um homem que tem a sua vida marcada pela defesa das micro e pequenas empresas, agora está na presidência do Sebrae, foi ministro das micro e pequenas empresas da presidente Dilma Rousseff, foi vice-governador do estado de São Paulo, então não é um homem que está falando por partido aqui, ele é o homem da micro e pequena empresa. Guilherme Afif Domingos, boa tarde, tudo bom com o senhor? Você está bem? Tudo em paz? Eu tô, e o senhor, tudo bem? Tudo em ordem, graças a Deus. Eu não entendi essa do presidente, não. Vai ficar por isso mesmo? O senhor vai lá gritar? Porque se um banco, se uma empresa grande não tem condição de, nesse ano de crise, pagar numa só a sua dívida com o governo, como é que o pequeno empresário vai fazer, além do mais, com a Receita fazendo esse terrorismo todo que vai tirar a galera do Simples? Como é que vai ficar essa história desse veto? Bom, eu tive diretamente com o presidente sexta-feira, né? Até porque ele se reuniu conosco, com as entidades, há uns 10, 15 dias atrás, e ele manifestou o desejo de sancionar essa lei. E, à última hora, os adversários de sempre, que é exatamente a tecnoburocracia do Ministério do Planejamento e do Ministério da Fazenda, colocaram uma casca de banana. Ou seja, se o senhor não vetar, o senhor pode estar em curso na lei de responsabilidade fiscal, porque não há previsão do cálculo das renúncias fiscais que isso daria. E aí o presidente ficou numa situação um tanto quanto difícil, exatamente pelo fato da responsabilidade fiscal que ele passaria a ter. E eu conversei com o presidente. Presidente, nós vamos ter que derrubar esse seu veto. Se o senhor está sendo obrigado a vetar por uma questão técnica, nós vamos voltar, porque o Congresso tem poder de derrubar esse veto. E tem o desejo, até porque isto foi votado por unanimidade. Nós fizemos um trabalho com todas as lideranças que foram unânimes, até porque é um princípio de isonomia, ou seja, se foi feito para os grandes, obrigatoriamente tem que ser feito também para os pequenos, porque a lei é para todos. E os pequenos têm o direito do tratamento diferenciado constitucional. Portanto, nós agora vamos iniciar uma grande campanha de apoio ao Congresso para a derrubada do veto, para que o refis seja efetivamente estabelecido. Agora, isso coloca nesse intervalo, no início do ano, muitas micro e pequenas empresas numa situação bastante delicada. Sim. Muitas correm o risco de sair do Simples, porque é o início do ano fiscal, e muitas micro e pequenas empresas, na realidade, no momento de crise, são o sustento da família. A gente está falando aqui de manicure, de salão de cabeleireiro, de pedreiro, de pintor. O que o cara vai fazer? Ele não vai comer mais? Ele vai atuar na informalidade? A gente está vendo aí que vender comida na rua é uma atividade que aumentou 50% no Brasil no ano passado. Então, deixa eu dizer a orientação que nós estamos dando enquanto não conseguimos derrubar o veto. Existe dentro da lei do Simples, uma autorização para parcelamento de débitos fiscais em até 60 meses, mas sem perdão de multa, sem perdão de juro, ou redução de multa e redução de juro, que é o que o refis faria. O refis elevaria para 180 meses e você poderia reduzir bastante.
os juros e a multa, porque os juros e multa são escorchantes. Bom, juro no Brasil é de agiota. E as multas são muito desproporcionais na hora da punição. Então, esse refis daria a condição de botar todo mundo no jogo. Então, você, micro e pequeno empresário que está nos ouvindo, se você tem dívidas, até o dia 30 de janeiro, procure o seu contador e faça o pedido de refinanciamento de seus débitos nas condições anteriores, que é as que estão estabelecidas. Em aprovando o novo refis, automaticamente você pode transferir esse seu financiamento para a nova modalidade. Então, você não sai do simples. Essa orientação que nós estamos dando a todos. A estimativa são de 560 mil empresas que foram notificadas pela Receita e que ainda não solicitaram, são umas 406 mil empresas. E você tem toda a razão quando diz, esse povo, essas pessoas todas, são pessoas que sobrevivem. E ninguém está deixando de pagar imposto porque quer. Passamos por uma crise não nesse ano que passou. São 3 anos de crise, são 3 anos de recessão. São 3 anos em que o crédito foi cortado da micro e pequena empresa. Elas não tiveram acesso a crédito. E para poder sobreviver, elas tinham que pagar o seu fornecedor, tinham que pagar também o seu trabalhador, e a única coisa que elas poderiam adiar seria o pagamento de tributos, não porque desejam, mas sim porque não tinham o recurso para tal. Portanto, é uma situação excepcional. Quando dizem, está viciado porque não paga porque sabe que vai ter um perdão depois, nós também somos contra isso. Mas a situação agora é excepcional. E agora que nós estamos no limiar de uma possível retomada, é muito injusto você deixar estas empresas fora do jogo. E o que efetivamente pode ser feito agora e qual é o tempo que demora isso? Porque, na verdade, a justificativa técnica também não havia previsibilidade para as grandes empresas. Mas havia uma necessidade de agradar essas empresas devido à questão da governabilidade, da relação com os parlamentares, enfim. Foi uma questão política de se ouvir ou não se ouvir os técnicos em um momento e no outro. Mas, em questão de tempo, quais são os passos e o que vai ser feito agora? O senhor sabe que eu ouço as promessas e cobro depois, então vamos lá. Olha, eu acredito que nós tenhamos condições de aprovar a derrubada do veto no mês de fevereiro. E à medida que ele é derrubado, automaticamente ele entra em vigor, ou seja, o refis entra em vigor, carecendo só de uma regulamentação por parte do Executivo. Mas eu acredito que no mês de fevereiro a gente tenha condição de ultrapassar esse obstáculo. Mas a regulamentação, o senhor, que é um homem muito experiente, sabe, pode derrubar a lei que foi feita. Não pode, não tem esse poder, de jeito nenhum. Uma regulamentação não derruba uma lei, principalmente uma lei complementar. Mas pode quebrar as pernas se você regulamenta de um jeito que começa a funcionar no fim do ano. Como? Se regulamenta de um jeito que o tal do refis começa a funcionar, a operar no fim do ano, ele joga para o próximo presidente? Não. O refis ele entra em vigor na data da sua publicação, da lei. Entendi. Pronto. Então é isso. Posso ligar para o senhor 1º de março? Pode. Aliás, liga todo dia até para saber, porque nós vamos estar em campanha. Eu aproveito para poder vou acompanhar mesmo. Antecipar a você. É uma campanha de mobilização de todas as entidades envolvidas, junto conosco, que vamos dar apoio ao Congresso Nacional para que ele confirme a posição já assumida, porque o Congresso aprovou por unanimidade. E agora, na volta dos trabalhos, isso vai ser colocado como prioridade. Então, nós vamos cobrar no sentido de falar, tem o nosso apoio, pode votar.
Nossa, o senhor falou campanha, eu até assustei que todo mundo que concorreu em 89 está querendo concorrer de novo. Eu falei, ai meu Deus, ele vai voltar com aquele juntos, chegaremos lá, dois patinhos na lagoa. Por quê? Você não gostou, não? Eu gostei, mas eu era criança. Então, você sabe que ninguém esquece isso, né? É Ninguém esquece, é impressionante. verdade. Em todo o Brasil, né? Bom, Mas mas nós estamos, não, é a campanha pela micro e pela pequena empresa, que é a bandeira da minha vida. Você sabe disso. olha, espero com toda sinceridade que o senhor seja muito bem sucedido nessa empreitada que é tão importante para tantas pessoas em todo o Brasil. Lembrando que a micro e a pequena empresa são grandes geradoras de emprego, são muito importantes para o nosso país. Eu quero agradecer muito o senhor ter atendido a gente, você que está aí na correria. Valeu, viu? Um abraço. Tá bom, querido? Um grande abraço a todos vocês.